No início do século XIX, os cientistas não pensavam no aspecto da energia. Pensavam no aspecto dos poderes individuais, ou forças. Eram coisas totalmente desconectadas, sem relação. A força do vento, a força de uma porta se fechando, um trovão. A ideia de que pode haver algum tipo de energia unificadora por trás de todas essas forças ainda teria de ser revelada. A determinação de um homem para compreender os mistérios escondidos da natureza começaria a mudar tudo isso. O jovem Michael Faraday odiava o seu trabalho. Ele era filho de um ferreiro inculto, que teve a sorte de se tornar aprendiz de encadernador. Mas Faraday queria uma coisa, queria conhecimento. Ele lia todos os livros que lhe caíam nas mãos. Ele desenvolveu paixão pela ciência. Todo o seu tempo livre e seu minguado salário eram empregados em sua formação. Ele estava no limiar de uma incrível viagem ao mundo invisível da energia. Faraday tinha impressionado um dos fregueses do seu chefe e foi recompensado com um ingresso que mudaria sua vida. Com licença, por favor. Estranho, eu não sabia o que fazer. Posso passar, por favor? Posso passar? Tem gente que procura se aperfeiçoar se as pessoas deixarem. É claro. Passe. Daqui para uma vida melhor. No início do século XIX, a ciência era assunto de cavalheiros, coisa que Faraday não era. Ele teve uma educação rudimentar. Ele lia muito, frequentava palestras públicas, mas em 1812 ele ganhou ingressos para ouvir Sir Humphry Davy, o químico mais famoso da época. Os cientistas do século XIX eram os astros pop da época. Suas palestras eram muito populares. Ingressos eram difíceis de se conseguir. E Davy divertia-se com sua posição. Estão esperando. Eu sei. Ele também era o maior adepto da última moda. Óxido nitroso ou gás hilariante. Ele dizia que tinha todos os benefícios do álcool sem a ressaca. Eletricidade, senhoras e senhores. Uma força misteriosa que pode desvendar a confusa mistura de substâncias interligadas que nos cercam e produzem elementos puros. Puros? Como fazemos isso? Davy era um cientista de primeira ordem. Contudo, muitos chegaram a dizer que sua maior descoberta foi Michael Faraday. Até que eu isolei o potássio do hidróxido de potássio derretido, como mostrei da última vez, do sal comum, aquele mesmo metal. Faraday pode não ter nascido um cavalheiro, mas ele não ia permitir que a barreira de classes o impedisse de seguir carreira na ciência. Ele trabalhava noites a fio para transformar suas anotações de palestras em um livro para seu novo herói. Deus, ajude-me a pensar somente nos outros. A ser útil para a humanidade. Ajude-me a ser parte do grande círculo que é seu trabalho e amor. Deus, eu sou seu servo. Trabalho excelente, Faraday. Então, o que pretende fazer da sua vida? Meu desejo, senhor, é fugir do comércio, que eu considero depravado e egoísta, para me tornar servo da ciência, que eu acho que faz seus seguidores amistosos e liberais. É mesmo? Bom, vou deixar que a experiência de alguns anos lhe mostre a verdade. Eu não tenho nada no momento. Eu lhe mando um bilhete se surgir alguma coisa. Apesar desse contratempo humilhante, Faraday estava determinado a se libertar de sua labuta diária.
Sua paciência foi recompensada. Newman! Apresento-lhe o Sr. Michael Faraday. Ele vai ser meu ajudante enquanto me recupero. Ele me garante que é cristão. Talvez com Deus e Faraday no comando dos produtos químicos, você e eu possamos trabalhar em segurança. Obrigado, professor David. Bem-vindo, Faraday. Obrigado. E obrigado, Sr. Humphrey. Atenção em seu trabalho. Faça o que lhe disserem e ficará tudo bem, Faraday. Faraday tornou-se assistente de laboratório, absorvendo ansiosamente cada migalha de conhecimento que Davy se dignava a lhe transmitir. Mas com o tempo, o discípulo superaria o mestre. O grande entusiasmo do dia era a eletricidade. Outra carga, Newman. A bateria acabava de ser inventada e se faziam todos os tipos de experiências. Mas ninguém compreendia realmente o que era essa força estranha da eletricidade. A elite acadêmica da época pensava que a eletricidade era como um fluido que forçava a sua passagem por um tubo. Mas em 1821, um pesquisador dinamarquês mostrou que quando você passa uma corrente elétrica através de um fio e coloca um ímã perto dela, ela desvia a agulha em ângulos retos. Essa foi a primeira vez que pesquisadores viram a eletricidade afetar um ímã. O primeiro vislumbre de duas forças que anteriormente eram vistas como totalmente separadas, agora se uniram de uma forma inexplicável. Faraday, venha ver isso. Você é o raio de luz por aqui. Quem sabe consegue resolver. Orsted relatou uma descoberta incrível. Estamos reproduzindo. Vamos experimentar o ímã do outro lado. Nossa, isso é incrível! Mas se a força elétrica está fluindo pelo fio, por que a agulha não se move na mesma direção paralela ao fio? Pois é. Vamos tentar mover todo o aparato. De novo, Newman. Então, a força elétrica vai nesse sentido e o ímã aponta nesse. Como um pode afetar o outro? Talvez a eletricidade esteja expelindo alguma força invisível enquanto se movimenta. O quê? Talvez algum tipo de força elétrica esteja emanando a partir do fio. Faraday, meu amigo, deixe-me dizer que na Universidade de Cambridge, a eletricidade flui através de um fio, não pelos lados dele. Pode ser o que viram em Cambridge, mas não explica o que está acontecendo. Ora, vamos em frente. Vamos colocar o ímã debaixo do fio. Porque o ímã se movia em ângulos retos, porque a eletricidade afetava o ímã, deixou Davy e muitos outros perplexos. E celebramos o casamento de Michael e Sarah. Contudo, para Faraday, o problema tornou-se uma obsessão. Era uma fascinação inspirada por sua religião. Para ele, o problema era uma forma de compreender os mistérios secretos de Deus. De nossos companheiros. Havia um pequeno grupo perseguido em Londres, chamado os Sandemanianos. Eles eram religiosos, não eram bem uma seita, eram só uma pequena subseita como os Quakers. Faraday fazia parte daquele grupo, era um grupo muito manso e decente. Acreditavam que debaixo de toda a superfície da realidade, tudo foi criado por Deus de uma maneira unificada. Que se você abrisse uma pequena parte dela, poderia ver como tudo estava interligado. Michael Faraday era uma pessoa que, como Einstein, pensava através de imagens. Faraday era diferente de todos. Ele tinha uma propensão para compreender suas experiências, para compreender o que realmente estava acontecendo dentro delas. Ao colocar um ímã metodicamente em volta de um fio eletrificado, Faraday começou a observar um padrão. Todos tinham aprendido na época que as forças se deslocam em linha reta.
Faraday era diferente. Ele imaginou que linhas invisíveis de força fluíam em volta do fio elétrico. E depois imaginou que um ímã tinha linhas similares emergindo dele, e que essas linhas seriam capturadas em seu trajeto. Era meio como uma bandeira ao vento. Mas o grande lance da imaginação de Faraday foi transformar a experiência em sua essência. Em vez de um fio eletrificado mover uma agulha de ímã, ele pensou se conseguiria fazer um ímã estático mover um fio. Eu nunca o vi assim, Faraday. Você parece uma criança feliz. Eu estou tremendo, Newman. Por dentro, estou tremendo. Viu, John? Viu? Vi. Essa foi a experiência do século. Foi a invenção do motor elétrico. Aumentam-se os ímãs e fios até um tamanho bem grande. Prende-se pesos neles e eles são arrastados. Mas o que é quase mais importante é que ele inventou um novo tipo de física. Embora na época não tenha percebido, Faraday também tinha acabado de demonstrar um princípio abrangente. Os produtos químicos da bateria tinham sido transformados em eletricidade no fio, que tinha se combinado com um ímã para produzir movimento. Por trás de todas essas várias forças havia uma energia comum. Alguns meses antes, David tinha sido eleito presidente da Royal Society, que era a elite da ciência inglesa. Mas ele viu essa descoberta publicada no Quarterly Journal of Science. Não sei se ficou com inveja, mas com certeza viu aquele jovem que tinha sido seu assistente, o simples filho de um ferreiro, fazer uma das maiores descobertas da era vitoriana. Dave acusa Faraday de plagiar trabalho semelhante de outro cientista britânico famoso, William Wollaston. Então, Faraday, o que o Wollaston acha disso tudo? Ele me escreveu e me garante que não se ofendeu e que reconhece que o que eu publiquei foi trabalho todo meu. Claro, claro. O Dave está sendo idiota. Mas será que o Dave vai retirar sua alegação? Infelizmente não. Na verdade, ele ainda se opõe a que você seja eleito membro da sociedade. É mesmo? E o que você acha? Faraday, meu caro amigo, você tem o meu voto. E o meu. E acho que tem até do Wollaston. Que confusão. Ah, não faz mal, não faz mal. A ciência é o que importa. Mas me diga uma coisa, como é que esse seu fio faz girar o ímã? Que forças misteriosas estão atuando? Parece ser uma interação eletromagnética. Na minha mente, eu vejo uma variedade de linhas de força saindo em espiral do fio eletrificado. Como uma rede espiralada. Mas linhas de força invisíveis, isso é meio vago, não é? Faraday, posso lhe falar em particular? Claro. Escute, Faraday, vamos parar com essa besteira. Quero que tire sua candidatura do quadro de avisos. Sir Humphrey, eu não vejo motivo para tirar. Meus amigos me indicaram. Foram eles que colocaram o papel lá. Não, eu não vou tirar. Tenha um bom dia. Faraday foi eleito para a Royal Society. Dave morreu 5 anos depois, vítima de suas muitas inalações de gases. Com o tempo, o mundo de forças invisíveis de Faraday levaria a uma nova compreensão da energia. Ele tinha dado início ao que Einstein chamaria de a Grande Revolução.